Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo nós vamos discutir um conceito básico da fisiologia humana que é fundamental para estudantes de cursos de graduação na área da saúde, mas também para muitos profissionais, para entendimento do conceito de homeostase, ou homeostasia, ou equilíbrio homeostático. Vamos ver, relembrar o que é isso e a importância do entendimento desse conceito no dia a dia, e tanto para os profissionais que atuam mais no âmbito da saúde, da doença em si, como também para quem atua com exercício físico. Pessoal, vamos lá. Então, quando nós falamos no conceito clássico, básico da fisiologia humana, e esse é um conceito que é estudado em essência na primeira aula da disciplina de fisiologia humana e nos cursos de graduação, nós ensinamos isso. O que é a homeostase, ou homeostasia, ou equilíbrio homeostático? A gente fala no termo homeostase, para nós ele significa isso aqui. A homeostasia é um conceito proposto e que significa para nós um estado de equilíbrio constante do meio interno em relação ao meio externo. O meio externo é isso aqui, o meio ambiente. Então, a homeostase é um estado de equilíbrio constante do organismo em relação ao meio externo, mas um estado de equilíbrio constante do nosso meio interno. O termo, inclusive, significa isso, Homeo é similar, semelhante, e estasia, um estado de. Então, é um estado semelhante de funcionamento do organismo. E a isso, então, denominou-se essa busca constante do organismo pela manutenção de um estado de equilíbrio do seu meio externo, resolveu-se a essa condição denominar-se de homeostase ou homeostasia. Isso aqui para a gente é importante porque a homeostase ou a homeostasia, o equilíbrio homeostático, passa a partir daí, gente, a representar para nós a essência do funcionamento do organismo humano, ou de qualquer organismo vivo. Qual é a essência? É a busca desse estado de equilíbrio constante do meio interno. O que significa dizer que todos os órgãos e sistemas funcionam, trabalham para manter a todo momento a nossa homeostase. E qualquer ruptura dessa condição em que o organismo não consiga ajustar e manter, significa uma condição, um estado de agressão por organismo e que, portanto, leva a uma condição de doença. A manutenção desse estado de equilíbrio significa uma condição de saúde. A perda desse estado de equilíbrio, por algum motivo, significa uma condição patológica, uma doença instalada. Muito bem. Para nós entendermos adequadamente o que significa isso, o conceito de homeostase está aí. Mas muita gente fica ainda, depois a homeostase é um equilíbrio, é um estado de equilíbrio do meio interno constante, mas o que significa exatamente esse equilíbrio? Equilíbrio do quê? O que é o equilíbrio? O que é essa perda de equilíbrio? Atenção nisso. Para nós entendermos melhor esse estado de equilíbrio, nós estamos dizendo que a homeostase, que é a essência do funcionamento do organismo humano, significa uma condição ou um estado de equilíbrio constante do meio interno. Quem é o meio interno, Cássio? O meio interno não é o organismo em si. O meio interno é o nosso leque, o líquido extracelular, que se difere do líquido, que é o líquido intracelular. Dentro dos tecidos como um todo é o líquido intracelular, e fora é o leque. São os nossos dois compartimentos líquidos ou hídricos. É o leque. O leque, para nós, representa quem? Esse líquido extracelular é composto por quem? Pelo plasma, ou líquido plasmático, e o líquido intersticial, ou interstício. Intersticial. O líquido intersticial. Cássio, me lembra isso de novo. Olha só que bacana. Então imagina que eu tenho aqui um capilar sanguíneo qualquer. Deixa eu pegar uma caneta azul aqui. E aí nós temos aí agora um tecido. Então eu tenho aqui o capilar, um tecido qualquer, uma célula qualquer de um tecido. E aí o capilar, chegando aqui o sangue,
a porção líquida, que é o plasma, estou representando aqui. Lembra que lá o capilar, né, ele é todo poroso, tem aquelas fenestrações, e o líquido plasmático escapa por aqui. Você tem o que a gente chama de filtração. Aí você tem então aqui esse outro líquido banhando as células. Isso aqui, ó, líquido plasmático e intersticial, compõe o leque. Por quê? Porque lá na porção final do capilar, parte desse líquido intersticial é reabsorvido para a corrente sanguínea e se compõe, né, novamente com o plasma. Então, o líquido intersticial e plasma estão em constante troca. Portanto, em essência, tem a mesma composição. Portanto, líquido plasmático e líquido intersticial, não esquece. Esse líquido intersticial é o que banha as células dos tecidos, né, do organismo como um todo. Então, o leque, como é composto pelo plasma e o líquido intersticial, porque eles estão em constante comunicação e tem a mesma composição, em constante troca, esse leque, então, é o líquido que banha as células como um todo. Qual a importância dele? É nesse leque que nós vamos ter todos os constituintes, tudo que é nutriente, os gases, né, hormônios, macro, micronutrientes, para servir as células, para manter a vida celular. Só um detalhezinho. Aqui dentro, separando a membrana, né, do compartimento extracelular, aqui dentro tem outro líquido, que é o intracelular, o líquido. E aqui fora é o nosso leque. Então aqui no leque tem tudo e deve ter tudo o que é necessário para a manutenção da vida celular. Portanto, o equilíbrio é desse líquido aqui. E o que significa isso, então, a partir de agora para nós? O equilíbrio em relação aos constituintes do leque e as condições desse líquido extracelular do nosso meio interno. Como assim, Cássio, constituintes dele? Por exemplo, glicose, o oxigênio tem uma normalidade, uma faixa de normalidade de concentração do CO2, que determina a pressão parcial do O2, 100 milímetros de mercúrio no lado arterial. Tem uma concentração normal de CO2. Se eu tiver pouco oxigênio, porque o sistema pulmonar não está captando adequadamente, a difusão está comprometida, por exemplo, por conta de um quadro de enfisema, a concentração de oxigênio fica mais baixa, um estado de hipóxia, isso compromete a vida celular. Se eu tenho mais CO2 do que o normal, compromete o pH. O pH é um outro constituinte, é um outro parâmetro do leque. Ele tem que estar neutro, 7,4, com uma variação mínima disso. Por quê? Eu não posso nem ter uma condição de acidose nem de alcalose que compromete o funcionamento dos órgãos e sistemas. A temperatura desse líquido que determina a temperatura corporal. 36 e pouco, não pode estar alta e nem numa condição de hipotermia. O volume total de líquido, não pode estar desidratado e nem com volume excessivo. Então aqui, sódio, potássio, né, os íons que determinam também a atividade celular como um todo, bicarbonato, cálcio, para todos esses constituintes, a pressão arterial, que é dele, né, dos vasos sanguíneos como um todo, das artérias, mas que é influenciada por aqui. Então, para tudo, nós temos aí, então, nesse leque, parâmetros, né, constituintes, condições, para tudo. É isso tudo que deve ser mantido em estado de equilíbrio. Portanto, o que significa para nós, nesse momento, esse estado de equilíbrio? Ele representa a manutenção de todos esses parâmetros do leque dentro de uma faixa muito restrita de normalidade. De concentração de sódio, de potássio, de glicose, de aminoácidos, de ácido graxo livre, de oxigênio, de CO2, dos minerais como um todo, da temperatura do leque, do volume total do leque, dos hormônios, tudo. Para todo mundo ter uma faixa de normalidade, do colesterol, do triglicerídeo, tudo isso é constituinte do leque. Todos esses parâmetros como um todo têm uma faixa de normalidade. Manter a todo momento todos os parâmetros do leque dentro de uma faixa de normalidade significa estabelecer para o organismo uma condição de equilíbrio constante, uma condição de homeostasia, de equilíbrio homeostático. É isso que significa para a gente a homeostase. Então a pressão arterial, alterou, está alta, está baixa, o sistema vai lá e toma providências para corrigir.
O sódio está subindo, o sistema vai lá e faz os rins eliminarem mais sódio. A taxa de potássio está caindo, o sistema vai lá, corrige, elimina menos. A todo momento nós estamos ajustando, né, funcionando, tomando providências do ponto de vista de funcionamento de cada um dos órgãos e sistemas para manter cada uma das variáveis ou dos parâmetros do leque dentro do seu normal. Variou a temperatura aqui no meio ambiente, temperatura ambiental mudou. Aí aqui dentro toma providências para aumentou muito a temperatura. Eu vou aumentar a temperatura interna. O organismo ajusta o seu funcionamento para perder mais calor e produzir menos calor. E a partir daí mantém os seus 36 e tanto. Não, agora caiu muito aqui fora, está 15. Aí o sistema toma providências para aumentar a produção de calor e perder menos para tentar manter a sua temperatura. O restante, né, cada um de nós, a partir da percepção do frio, se agasalhar para ajudar a perder menos calor. Tudo, gente, tudo. O sistema a todo momento corrige eventuais desequilíbrios, eventuais perdas de cada um dos parâmetros na busca do equilíbrio constante. Um determinado órgão, sistema, o rim está com algum problema no seu funcionamento. E aí eu tenho diminuição, né, da filtração glomerular e estou perdendo a condição de manter o equilíbrio do volume total de líquido corporal. Aí o volume está maior, aí o indivíduo tem um edema, inchaço, está com maior retenção de líquido porque o rim não está funcionando adequadamente. Isso começa a trazer uma série de desajustes. Perdeu o equilíbrio, uma condição agora de uma doença instalada, né, de uma patologia. O sistema pulmonar, por conta de um quadro de enfisema, não tem o melhor nível de difusão, aí a concentração de oxigênio fica baixa, né, e também a eliminação do CO2 fica comprometida. Aí o indivíduo tem um quadro de hipóxia, por exemplo, associado a uma acidose respiratória. Mais uma condição patológica, porque nós perdemos o equilíbrio de algumas variáveis, ou de alguns constituintes, ou de alguns parâmetros do leque. Sempre que nós temos aí comprometimento do funcionamento de um órgão no sistema, né, nós temos então perda de equilíbrio constante, perda da homeostase. Cara, assim, como é que o sistema corrige, arruma todas essas alterações? Como ele consegue corrigir? Saber que houve uma alteração e corrigir essa alteração para manter o equilíbrio homeostático e evitar então esse distúrbio da homeostase que representa para o sistema uma condição de estresse fisiológico. Qualquer perda, né, em qualquer constituinte da homeostase significa para o sistema uma condição de estresse que, se ele não conseguir fazer a compensação, aí eu tenho a patologia, né, uma doença instalada. Como é esse controle, Cássio, esse ajuste? Esse é o conteúdo aí, né, para a gente, esse é o objeto de análise e de estudo e de discussão, num outro vídeo que tem nosso aqui, falando sobre controle da homeostase. Maravilha, assistam esse também para entender, né, na plenitude no todo o que significa esse equilíbrio homeostático. Espero que tenha ficado claro isso, gente, para quem ainda tinha alguma dúvida em relação a esse conceito básico, e a partir daí, né, o entendimento de como cada um dos órgãos e sistemas trabalha e atua para a manutenção do equilíbrio constante e pleno. Né? Cada órgão e sistema cuida de um ou outro desses parâmetros ou dos constituintes do leque. E o sistema nervoso central e o endócrino, são os sistemas que estão no comando para a manutenção. Esse é o entendimento, né, do nosso outro vídeo. Espero que isso tudo aqui tenha esclarecido finalmente aí para vocês o conceito de homeostase e espero revê-los, né, no outro vídeo sobre esse tema e também nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado, pessoal.